Depois de descobrir que Nezuko havia desenvolvido a capacidade de resistir à luz do sol, Muzan viu a oportunidade de alcançar a verdadeira imortalidade e se tornar um ser invencível. Em busca desse objetivo, o rei dos Onis invadiu a mansão da família Ubuyashiki para absorver os poderes da Nezuko, além de eliminar de uma vez por todas os caçadores de Onis que vinham ameaçando sua supremacia. Ciente de que era apenas uma questão de tempo até que Muzan fosse em busca de sua vida, Kagai Ubuyashiki, o líder dos caçadores de Oni, preparou uma armadilha carregando sua mansão com uma enorme quantidade de explosivos. Muzan foi surpreendido por uma enorme explosão que destruiu grande parte de seu corpo. Ao ouvirem o estrondo, todos os Hashiras partiram em direção à mansão Ubuyashiki. Enquanto se regenerava da explosão, Tamayo surgiu e injetou no corpo de Muzan uma fórmula que transformava Onis em seres humanos, diminuindo seu poder de regeneração. Nesse momento, conforme o plano de Kagaya, Gyomei apareceu e decapitou Muzan, mas o rei dos Onis se recuperou rapidamente. Logo em seguida, os demais Hashiras chegaram ao local da batalha e Gyomei informou aos seus companheiros que o inimigo que eles estavam enfrentando era Muzan. Sem hesitar, todos os Hashiras atacaram de uma única vez. Mas o rei dos Onis sorriu de forma perturbadora. Logo em seguida, diversas portas surgiram sobre os caçadores, conduzindo todos ao interior do Castelo do Infinito, uma fortaleza dimensional capaz de modificar toda a sua forma. Até mesmo os caçadores que não estavam próximos da mansão Ubuyashiki foram transportados para dentro do castelo. Com a vantagem, Muzan zombou de seus inimigos, declarando que nenhum deles sobreviveria aquela noite. Assim, os caçadores foram separados uns dos outros devido à arquitetura caótica da fortaleza. Tanjiro permaneceu ao lado de Tomioka, enquanto Obanai ficou com Mitsuri. Sanemi enfrentou sozinho uma horda de Onis, enquanto Gyomei e Tokito lutavam juntos. Shinobu, isolada de todos, entrou em uma sala repleta de cadáveres femininos, onde se deparou com Doma, a Lua Superior 2. A Hashira percebeu que seu inimigo usava um par de leque afiado como arma principal, e perguntou furiosa se ele lembrava do Haori que originalmente pertencia à sua irmã mais velha. Doma a provocou expressando sua decepção por não poder comer Kanai devido ao nascer do sol, o que irritou ainda mais Shinobu. A Hashira então lançou rapidamente um ataque usando sua respiração do inseto, mas o Oni respondeu com sua arte demoníaca, congelando parte do corpo de Shinobu. Doma percebeu que a Hashira não possuía força física para cortar a cabeça de um Oni, e que sua verdadeira arma era o envenenamento. Com o ar do local congelado, estava cada vez mais difícil para Shinobu respirar. Então, apostando tudo em um único ataque, a Hashira injetou uma grande dose de seu veneno no Oni, usando a respiração do inseto. No entanto, enquanto ela atacava, Doma golpeou simultaneamente, cortando seu corpo e perfurando um de seus pulmões. Mesmo ferida, Shinobu desferiu um ataque que aparentou causar um grande dano no Oni. No entanto, Doma se recuperou rapidamente, absorvendo Shinobu logo em seguida. Exausta, a Hashira não conseguiu escapar e sucumbiu enquanto Doma zombava de sua morte. Nesse momento, Kanao chegou ao local percebendo que em seus momentos finais, Shinobu havia deixado um sinal com sua mão. Enquanto isso, os corvos mapeavam o Castelo do Infinito e informavam aos demais caçadores sobre a situação da batalha sob o comando de Kiria Ubuyashiki, que se tornou o líder da família após a morte de Kagaya. Enquanto percorria o Castelo do Infinito, Zenitsu se deparou com seu antigo companheiro Kaigaku, um ex-caçador que havia desertado e se tornado um Oni, ocupando a posição de Lua Superior 6. Zenitsu exigiu saber por que Kaigaku havia se tornado um demônio, culpando seu ex-companheiro pela morte de seu mestre Jigoro, que cometeu seppuku ao descobrir que um de seus discípulos havia se tornado um Oni. Porém, Kaigaku afirmou que não se importava com Jigoro, revelando estar aliviado com a morte de seu antigo mestre. Logo em seguida, o Oni sacou sua espada e atacou Zenitsu, que se esquivou facilmente, contra-atacando com um golpe no pescoço. Kaigaku percebeu que Zenitsu estava muito mais forte. Ainda assim, aquela luta não se comparava com seu apavorante confronto com Kokushibo, que resultou em sua transformação em um Oni. Então Kaigaku partiu para a ofensiva utilizando diferentes formas da respiração do trovão, desferindo golpes extremamente rápidos. Ferido pelo ataque, Zenitsu caiu em um abismo do Castelo do Infinito, mas ele se recompôs desenvolvendo seu próprio estilo, a sétima forma da respiração do trovão, decapitando Kaigaku com um ataque extremamente rápido no ar.
Totalmente consumido pela inveja, o Oni se confortou ao perceber que seu antigo companheiro iria cair no abismo para a morte. Porém, Yushiro surgiu no local da batalha e conseguiu salvar Zenitsu, o levando para um local seguro. Enquanto isso, presa no casulo de carne de Muzan, Tamayo esperava por ajuda enquanto era lentamente absorvida pelo demônio. Tanjiro e Tomioka tentavam localizar Muzan quando receberam a notícia da morte de Shinobu. Então, de repente, após um tremor, a casa surgiu atacando Tanjiro de uma forma violenta. Após desviar das investidas do Oni, Tanjiro conseguiu contra-atacar cortando o corpo de Akaza. Tomioka ficou surpresa ao ver a grande evolução de Tanjiro, ressaltando que suas habilidades estavam no mesmo nível dos Hashiras. Akaza se lembrou das palavras de Rengoku e reconheceu Tanjiro como um adversário a ser respeitado, iniciando a verdadeira batalha. Tomioka entrou na luta atacando a Lua Superior 3 junto com Tanjiro. Após uma troca de golpes, Akaza ficou impressionado com as habilidades do Hashira da água. Logo em seguida, o Oni conseguiu conectar um forte chute em Tomioka, o lançando através de várias paredes do castelo. Akaza então iniciou um feroz ataque contra Tanjiro. Mesmo em desvantagem, após receber poderosos ataques, o caçador conseguiu equilibrar a luta até o Oni prender sua espada com as mãos na tentativa de quebrá-la. Porém, Tomioka conseguiu se recuperar, salvando Tanjiro do ataque inimigo. Nesse momento, o Hashira da água despertou a marca do caçador, elevando muito suas habilidades. Tomioka começou a pressionar a casa utilizando suas técnicas de respiração. Porém, Tanjiro percebeu que o Oni já estava adaptado à nova velocidade do Hashira. Então, ao se lembrar das palavras de Inosuke sobre a capacidade de sentir a intenção de um inimigo, somado aos ensinamentos de seu pai sobre o controle da respiração e o estado altruísta, Tanjiro conseguiu desenvolver a habilidade de ver o mundo transparente, sendo capaz de esconder completamente sua presença. Depois de trocarem golpes poderosos, Akaza conseguiu quebrar a espada de Tomioka, porém Tanjiro salvou o Hashira ao cortar o braço do Oni após entrar no mundo transparente. Akaza logo percebeu uma mudança no ataque de Tanjiro, sentindo que deveria acabar com o caçador o mais rápido possível. Então o Oni usou seu ataque mais poderoso contra seus inimigos. Tomioka sofreu diversos danos, mas Tanjiro conseguiu ver tudo se mover lentamente no mundo transparente. Akaza não percebeu que Tanjiro sobreviveu aos seus ataques. Sem entender, Tomioka ficou surpreso com a postura do Oni. Nesse momento, Tanjiro chamou Akaza, que imediatamente respondeu ao chamado desferindo um poderoso ataque. Mas Tanjiro se esquivou rapidamente e utilizou a Hinokami Kagura para cortar a cabeça de Akaza. Perplexo, a Lua Superior tentou regenerar seu pescoço, mas Tomioka lançou sua espada quebrada perfurando sua cabeça e impedindo a regeneração. Porém, mesmo decapitado, Akaza continuava lutando. Muito ferido, Tomioka enfrentou Oni determinado a proteger Tanjiro. O ímpeto do Hashira fez com que Akaza fosse inundado por suas lembranças do passado, desde a época em que ele era o humano Hakuji, passando pela morte de seu pai até conhecer Keizo e Koyuki. Então, enquanto se preparava para desferir seu ataque contra os caçadores, Akaza expressou um sorriso de gratidão em seu rosto, lançando sua técnica em si mesmo, destruindo seu próprio corpo e aceitando sua derrota. Após a batalha, Tanjiro e Tomioka perderam a consciência devido aos enormes danos causados durante a luta. Ao saber da morte de Akaza, Doma começou a chorar, lamentando a morte do seu melhor amigo. Mas Kanao repreendeu o Oni, dizendo que ele era incapaz de sentir qualquer tipo de emoção. Tentando suprimir sua raiva, Kanao partiu para a ofensiva. Doma, por sua vez, percebeu que os olhos afiados da caçadora eram capazes de antecipar seus movimentos. Então Oni decidiu arrancá-los utilizando seu próprio leque. Porém, Kanao conseguiu se esquivar, ainda assim, Doma continuou pressionando até que ele conseguiu tomar a espada da caçadora, a deixando desprotegida. Nesse momento, Inosuke surgiu na sala salvando Kanao do ataque de Doma. Ao saber sobre a morte de Shinobu, Inosuke ficou furioso e atacou o Oni com sua respiração da fera. Kanao alertou o caçador para que ele não respirasse o ar frio de Doma. O Oni, por sua vez, atacou Inosuke, mas ele se esquivou, recuperando a espada de Kanao, iniciando uma troca de golpes extremamente rápida entre Doma e Inosuke. Com uma velocidade fora do normal, o Oni conseguiu arrancar a máscara de javali da cabeça de Inosuke. Nesse momento, Doma reconheceu o caçador, revelando em seguida que ele foi o responsável pela morte da mãe de Inosuke. Furioso, o caçador prometeu se vingar, mandando o Oni direto para o inferno. Então a batalha recomeçou com Inosuke e Kanao atacando Doma.
O Oni se defendeu e usou sua arte demoníaca para criar pequenos clones de gelo, alegando que não poderia mais perder tempo devido à morte de Akaza. Os clones de Doma começaram a atacar Inosuke e Kanao enquanto o Oni deixava o local. Permanecendo firme na luta, a caçadora avisou Inosuke que eles precisavam aguentar aquela pressão apenas por mais um tempo. Sem entender o aviso de Kanao, Doma decidiu partir enquanto seus clones lutavam em seu lugar. Mas de repente seu corpo começou a derreter e seus clones começaram a se desintegrar. Ciente da situação, ao receber o sinal de Shinobu antes da Hashira ser absorvida por Doma, Kanao explicou a Inosuke que o Oni estava sendo derretido por ter absorvido o veneno que Shinobu tinha em seu corpo. Kanao e Inosuke começaram a atacar Doma, que se defendeu a todo custo, usando sua arte demoníaca mais poderosa para criar uma estátua de gelo gigante. Inosuke foi preso por uma das mãos da estátua, enquanto Kanao decidiu usar sua forma final da respiração das flores para derrotar o Oni. Porém, a caçadora foi congelada durante o ataque, mas Inosuke lançou suas espadas dando a força necessária para Kanao cortar a cabeça de Doma. Enquanto sua cabeça caía no chão, o Oni pensou em se regenerar, assim como Muzan e Akaza, mas ele logo percebeu que não temia a morte. Então Doma simplesmente aceitou seu fim, se desintegrando e deixando de existir. Após a vitória, Inosuke começou a pisotear as cinzas de Doma, se gabando em voz alta até sucumbir à exaustão. Enquanto Kanao finalmente se libertou de sua repressão emocional e começou a chorar. Depois da batalha contra Akaza, Tanjiro acordou com Tomioka cauterizando seus ferimentos. Os caçadores receberam a notícia da vitória de Inosuke e Kanao contra Doma. Enquanto isso, ao percorrer os corredores do Castelo do Infinito, Tokito foi separado de Gyomei pela arte demoníaca de Nakimi, a Lua Superior 4, que era capaz de manipular a estrutura do castelo. Desta forma, Tokito foi levado para um outro local onde se deparou com Kokushibo, a Lua Superior 1, uma figura aterrorizante de 6 olhos que carregava uma perigosa espada. Kokushibo usou sua habilidade de ver o mundo transparente, constatando que Tokito era seu descendente. O Hashira ficou perplexo ao descobrir seu parentesco com o Oni. Mesmo tremendo devido à terrível aura de Kokushibo, Tokito tentou decapitar seu inimigo, mas a Lua Superior se esquivou facilmente. Então o Hashira ativou sua marca do caçador, desferindo um novo ataque, mas num piscar de olhos, Kokushibo cortou o braço esquerdo de Tokito, utilizando a respiração da lua. Surpreso com as habilidades do Oni, o Hashira estancou o sangramento de seu braço e preparou um novo ataque. Mas Kokushibo se antecipou, redirecionando o ângulo do golpe contra o próprio Hashira. Enquanto Tokito demonstrava toda sua dor, Kokushibo propôs transformá-lo em um Oni. Nesse momento, Genya se preparou para emboscar Kokushibo com sua espingarda, mas o Oni se moveu rapidamente, retalhando o corpo de Genya, e quando ele estava prestes a dar o golpe final, Sanemi surgiu salvando seu irmão da morte. O Hashira do Vento tomou a frente e enfrentou Kokushibo, iniciando uma troca de golpes extremamente veloz. Os ataques caóticos de Kokushibo, somado à sua destreza e habilidade, deixaram Sanemi impressionado. Ao usar a respiração da lua, o Oni conseguiu ferir gravemente o Hashira. No entanto, o sangue raro de Sanemi fez com que Kokushibo começasse a cambalear. Aproveitando a oportunidade, o Hashira continuou seus ataques mesmo com seus ferimentos, mas o Oni conseguiu encurralar Sanemi e quando ele ia desferir o golpe final, Gyomei surgiu salvando a vida do Hashira do Vento e enfrentando Kokushibo, enquanto Sanemi tratava de seus ferimentos. Utilizando a habilidade de ver o mundo transparente, o Oni disse que fazia cerca de 3 séculos que ele não enfrentava um oponente do nível de Gyomei. O Hashira da Pedra utilizou sua respiração e partiu para a ofensiva, envolvendo o pescoço de Kokushibo com suas correntes, mas o Oni conseguiu escapar, perdendo uma mecha de seus cabelos. Então ambos usaram suas respectivas respirações, iniciando uma explosiva troca de golpes. O Hashira da Pedra conseguiu quebrar a espada de Kokushibo com suas correntes. No entanto, a katana se regenerou instantaneamente. Ciente da força de seu adversário, Gyomei despertou sua marca do caçador, um recurso que ele planejava utilizar apenas quando enfrentasse Muzan, mudando completamente o nível do combate. Enquanto isso, Tokito conseguiu se desprender da coluna que Kokushibo havia lhe apunhalado, decidido a dar tudo de si e aliviar o fardo dos outros Hashiras. Mas antes de se unir aos seus companheiros, Genya chamou Tokito e pediu a mecha de cabelo de Kokushibo para ajudar na sua regeneração. Sanemi fez os curativos necessários em seus ferimentos, despertando sua marca de caçador e se juntando a Gyomei para enfrentar Kokushibo. Combinando seus ataques, os Hashiras avançaram contra o Oni numa sincronia perfeita.
Porém, ao ser pressionado, Kokushibo desferiu um poderoso golpe, estendendo e ramificando a lâmina de sua espada, cortando o corpo dos Hashiras com golpes imprevisíveis e zombando de todo o esforço dos caçadores. Enfurecido, Kokushibo aumentou a ferocidade de seus ataques e os Hashiras, mesmo com suas marcas despertas, foram repelidos mais uma vez. Sanemi e Gyomei escaparam por pouco do ataque. O Hashira do Vento perdeu seu dedo indicador e o dedo médio da mão direita, sobrevivendo graças à ajuda de Gyomei. Enquanto isso, na mansão Buyashiki, Kanata sugeriu enviar Tanjiro e Tomioka para ajudar a derrotar a Lua Superior 1. Porém, Kira confiava cegamente na vitória de Gyomei e seus companheiros. Kokushibo então continuava com seus ataques implacáveis, aumentando ainda mais a velocidade e o alcance de seus golpes. Sanemi foi gravemente ferido em um dos ataques do Oni, mas Tokito conseguiu salvá-lo. Genya decidiu comer um fragmento da espada de Kokushibo, aumentando ainda mais seus poderes demoníacos. No decorrer da batalha, em um momento de muita concentração, Gyomei conseguiu utilizar a habilidade do mundo transparente. Com essa nova técnica, os Hashiras avançaram contra o Oni ao mesmo tempo. Kokushibo atacou os 3 caçadores de uma única vez com a respiração da lua. Ainda assim, eles conseguiram diminuir a distância e contra-atacar a Lua Superior. Tokito atravessou o corpo de Kokushibo com sua espada, sacrificando sua perna esquerda. Genya surgiu das sombras, totalmente transformado em um Oni, e disparou sua espingarda contra Kokushibo. As balas de Genya perfuraram a Lua Superior e se transformaram em uma grande árvore, prendendo o Oni no chão. Imediatamente, Gyomei e Sanemi partiram para dar o golpe final. Com sua vida em risco, Kokushibo recordou do momento em que quase foi morto por seu irmão Yorishi, há mais de 4 séculos atrás. Desesperado, o Oni lançou dezenas de cortes caóticos de seu corpo, partindo Tokito ao meio e cortando Genya verticalmente. Ainda assim, o Hashira da Névoa teve força suficiente para deixar sua lâmina vermelha e queimar a carne de Kokushibo. Genya utilizou sua arte demoníaca para criar outra árvore nas costas do Oni. Gyomei e Sanemi aproveitaram a oportunidade para combinar seus ataques, deixando suas armas com a lâmina vermelha, reduzindo a regeneração do inimigo e fazendo com que Kokushibo fosse finalmente decapitado. Porém, o Oni não se deu por vencido, regenerando sua própria cabeça. Com isso, sua aparência mudou drasticamente. Gyomei alertou Sanemi para não diminuir seus ataques, pois o corpo de Kokushibo ainda estava se recuperando. Confiante que naquele momento apenas a luz do sol poderia derrotá-lo, o Oni se preparou para enfrentar os Hashiras. Mas ao ver seu próprio reflexo no espelho, Kokushibo se recordou de Yorishi novamente e se questionou se aquela era a forma que ele realmente desejava ter. Nesse momento, o local em que Tokito perfurou Kokushibo com a lâmina vermelha começou a queimar até virar cinzas devido à sua regeneração enfraquecida. Gyomei decapitou o Oni novamente, enquanto Sanemi atacou seu corpo acelerando sua degradação. Antes de sua morte, Kokushibo se lembrou de toda a sua vida, desde sua infância se tornando um samurai, até se unir ao grupo de caçadores e se tornar um Oni, questionando sua própria existência em seus momentos finais. Depois de derrotar Kokushibo, Gyomei agarrou Sanemi para que ele parasse de brandir sua espada, gritando que a batalha já havia acabado. O Hashira da Pedra ficou surpreso ao perceber que Sanemi continuou lutando mesmo inconsciente. Gyomei se despediu de Tokito, ressaltando que sem a ajuda dele e de Genya, eles nunca teriam derrotado Kokushibo. Sanemi recobrou a consciência e presenciou seu irmão desaparecendo como um Oni. O Hashira do Vento lamentava a morte de seu irmão, mas Gyomei interrompeu o luto de Sanemi dizendo que a luta não havia acabado e que Muzan ainda precisava ser derrotado. Enquanto isso, Mitsuri e Ubanai corriam pelo Castelo do Infinito até que a Hashira do Amor se deparou com Nakimi. No mesmo instante, Mitsuri tentou decapitar a Oni com sua técnica de respiração. Nakimi, por sua vez, manipulou a fortaleza para impedir o golpe e contra-atacar. Obanai conseguiu salvar Mitsuri e se uniu a ela para enfrentar a Lua Superior. Porém, a habilidade de Nakimi tinha um potencial defensivo muito grande e os caçadores temiam que a luta se prolongasse por muito tempo. Porém, Yushiro surpreendeu Nakimi ao surgir sorrateiramente e dominar a mente da Lua Superior, tomando o controle do Castelo do Infinito. Fora da fortaleza, Kira foi informado que a primeira equipe de caçadores havia localizado Muzan. Ciente de que Tamayo não conseguiria conter Muzan, Kira ordenou que a equipe aguardasse a chegada dos Hashiras. Mas de repente, Muzan emergiu de seu casulo com uma aparência muito mais envelhecida e com a cabeça de Tamayo em suas mãos, massacrando todos os caçadores que estavam naquele local.
Imediatamente, Kira mandou os outros grupos recuarem para não serem devorados e nem fortalecer Muzan. Ao notar que todos os 12 Kizukis foram derrotados, o rei dos Onis decidiu eliminar todo o esquadrão de caçadores por conta própria. Kira entrou em pânico ao ver o massacre de sua equipe, mas Kuino o ajudou a se recompor, afirmando que a luta não havia acabado. Kira então ordenou que todos os Hashiras partissem para derrotar Muzan. Tanjiro e Tomioka foram os primeiros a enfrentar o rei dos Onis. No mesmo instante, Muzan partiu para a ofensiva, desferindo ataques extremamente destrutivos. Tanjiro manteve sua tenacidade, se aproximando de Muzan, mas foi ferido em seu olho direito. Tomioka conseguiu salvar seu amigo, ressaltando que cortar Muzan era completamente inútil, já que sua força era muito maior do que qualquer outro Oni. Sem saber que Yushiro estava controlando Nakimi, Muzan zombou do esforço dos caçadores de tentar mantê-lo em batalha até o nascer do sol, alegando que Mitsuri e Obanai já haviam sido mortos por Nakimi. Mas de repente a Hashira do Amor surgiu atacando Muzan com sua técnica de respiração. Obanai apareceu logo em seguida para ajudar Tanjiro, enquanto o rei dos Onis ficou confuso e ao mesmo tempo furioso pelo fato dos Hashiras ainda estarem vivos. Muzan então chamou por Nakimi, mas Yushiro respondeu dizendo que ele cometeu o maior dos pecados ao tirar Tamayo dele, ressaltando que o rei dos Onis seria eliminado de uma vez por todas naquela noite. Sem alternativa, Muzan esmagou a cabeça de Nakimi para não ser mais enganado pelos caçadores. Com isso, o Castelo do Infinito começou a desmoronar. Yushiro aproveitou a oportunidade para levar todos para fora da fortaleza, enquanto as células de Nakimi estavam se desintegrando. Faltando 1h30 para o nascer do sol, os caçadores saíram debaixo dos escombros do castelo para enfrentar Muzan. Obanai e Tomioka atacaram utilizando suas respectivas técnicas de respiração, porém a regeneração do Oni era muito rápida, quase instantânea. Surpreendendo a todos, Muzan desferiu um ataque extremamente poderoso que seria fatal para os Hashiras, mas dezenas de caçadores se sacrificaram protegendo os Hashiras com suas próprias vidas. Enquanto isso, Tanjiro morria lentamente devido ao ferimento em seu olho. Muzan explicou que seu sangue estava infundido em seus tentáculos. Com isso, o local do ferimento começava a se decompor, causando uma morte inevitável. Nesse momento, Nezuko despertou repentinamente e partiu correndo aparentemente sem direção. Urokodaki saiu logo atrás, temendo que algum Oni a encontrasse. De volta ao campo de batalha, os Hashiras estavam sofrendo com os perigosos ataques de Muzan. Mitsuri estava prestes a ser morta pelo rei dos Onis, mas Gyomei surgiu para salvá-la. Sanemi apareceu logo em seguida, desferindo um ataque brutal em Muzan, mas o Oni se regenerou rapidamente. Ao perceber a gravidade dos ferimentos de Tanjiro, Tomioka pediu a Murata para levar seu companheiro a um lugar seguro. Mesmo inconsciente, Tanjiro conseguiu recuperar as memórias de seu ancestral, Sumiyoshi Kamado. Com o decorrer da luta, os ataques de Muzan ficavam cada vez mais violentos, aumentando ainda mais a pressão sobre os Hashiras. Mitsuri foi gravemente ferido por Muzan, mas Obanai conseguiu salvá-la, deixando a Hashira em um local seguro. Tomioka começou a demonstrar sinais de fraquezas devido ao veneno do Oni. Ainda assim, ele não parou de lutar. Muzan reconheceu a resiliência dos caçadores, mas estava certo de que seu veneno mataria todos os Hashiras bem antes do amanhecer. Mas de repente, o gato de Tamayo chegou no campo de batalha, fornecendo aos Hashiras o antídoto para o veneno de Muzan, eliminando todos os sintomas dos caçadores. Furioso, o rei dos Onis desferiu um ataque brutal, ferindo todos os seus inimigos. Ciente de que sua contribuição era menor do que a de outros Hashiras, Obanai superou seus próprios limites para defender a todos, ativando sua marca de caçador, transformando sua espada em uma lâmina vermelha e atacando Muzan com movimentos extremamente rápidos. O rei dos Onis tentou revidar, mas seu braço foi cortado sem que ele percebesse. Confuso, Muzan não sabia o que estava acontecendo, até que ele se deu conta de que Zenitsu, Inosuke e Kanao estavam utilizando a técnica de Yoshiro para ficar invisíveis. Com o ataque de seus companheiros, Gyomei aproveitou a oportunidade para transformar sua arma em uma lâmina vermelha, destruindo parte do corpo de Muzan. Sanemi e Tomioka também se uniram para transformar suas espadas em lâminas vermelhas e atacar o Oni. Enquanto isso, Yushiro injetou em Tanjiro outro antídoto para o veneno de Muzan, fazendo o caçador recobrar a consciência. Ao conseguir se concentrar, Gyomei ativou a habilidade de ver o mundo transparente, enxergando diversos corações e cérebros por todo o corpo de Muzan, o que explicava sua capacidade de sobreviver à decapitação com tanta facilidade.
Gyomei alertou seus companheiros, permitindo que eles também enxergassem um mundo transparente. Mas de repente, o rei dos Onis desferiu um ataque ainda mais forte do que os anteriores, tão poderoso que derrotou todos os Hashiras Inosuke e Zenitsu. Apenas Kanao permaneceu no campo de batalha, apesar de estar extremamente ferido e com sua espada quebrada. Enquanto Muzan caminhava em direção a Kanao, Tanjiro surgiu para salvar a caçadora atacando o Oni com a Hinokami Kagura. Ao refletir sobre suas memórias, Tanjiro notou que poderia replicar a respiração do sol do próprio Yorishi e com a habilidade de ver o mundo transparente, ele se preparou para enfrentar Muzan. Vendo o fantasma de Yorishi em sua frente, o rei dos Onis atacou Tanjiro furiosamente. Utilizando a respiração do sol, o caçador se defendeu transformando sua espada em uma lâmina vermelha. Entretanto, essa técnica de respiração estava deixando Tanjiro extremamente exausto. O próprio Muzan percebeu que a precisão do caçador estava diminuindo. Ainda assim, o Oni não conseguia entender por que ele não conseguia derrotar apenas um humano consumido por seu veneno e sobrecarregado pela fadiga. Foi então que Muzan se deu conta de que ele mesmo estava ficando mais lento, que ele havia envelhecido mais de 9 milênios no decorrer daquela batalha. Enquanto isso, Yushiro e Murata ajudavam os Hashiras, fornecendo o antídoto contra o veneno de Muzan e prestando os socorros necessários. Com uma extrema concentração, Tanjiro conseguiu conectar com sucesso todas as 12 formas da respiração do sol, dizendo a si mesmo para continuar atacando com mais velocidade e precisão até o amanhecer chegar. Sem energia para utilizar a habilidade de ver o mundo transparente, Tanjiro utilizou seu olfato para localizar os órgãos de Muzan, mas ele logo perdeu o equilíbrio, ficando vulnerável ao ataque do Oni. Então Obanai surgiu e mesmo com seus olhos feridos, ele conseguiu salvar Tanjiro. Muzan continuou atacando os caçadores, mas o Hashira da Serpente respondeu aos ataques com suas técnicas de respiração. Ao perceber que precisava de mais oxigênio para entrar no mundo transparente, Tanjiro controlou sua respiração, conseguindo ver o corpo de Muzan e suas enormes cicatrizes deixadas por Yorishi. Faltando 40 minutos para o amanhecer do sol, o Oni ficou desesperado. Temendo sua morte, ele fugiu abrindo mão de seu orgulho, pensando apenas em sobreviver. Tanjiro e Obanai confrontaram Muzan na tentativa de evitar sua fuga. O Oni tentou se dividir em centenas de pedaços, mas seu corpo não respondeu devido aos danos causados pelas drogas desenvolvidas por Tamayo. Totalmente pressionado, Muzan parou de se mover e lançou um ataque semelhante a uma onda de choque que atingiu Tanjiro e Obanai, causando imensas convulsões nos caçadores, atingindo até mesmo Kiria e seus irmãos. Faltando 25 minutos para o amanhecer, Muzan conseguiu se afastar, mas Inosuke correu para interceptá-lo. O Oni tentou usar a mesma técnica de antes, mas percebeu que seu corpo estava muito debilitado devido à fadiga causada pelas drogas de Tamayo. Zenitsu surgiu para ajudar Inosuke cortando o braço de Muzan. Os dois caçadores pressionaram o Oni utilizando seus respectivos estilos de respiração até a chegada de Tanjiro, que uniu forças com seus amigos. Desesperado, Muzan usou todos os seus recursos para atacar os caçadores, ainda assim, Tanjiro conseguiu encurralar o Oni. Mitsuri sacrificou seus braços para deter Muzan, enquanto Sanemi cortou o braço do Oni, impedindo sua regeneração. Prestes a amanhecer, sem mais recursos, Muzan separou seu corpo verticalmente, criando enormes mandíbulas e dentes que tentaram devorar Tanjiro. No entanto, Obanai tomou a frente, absorvendo todo o dano. Então, devido ao esforço de todos, os caçadores conseguiram resistir até o amanhecer. No momento em que Muzan viu a luz do sol, o medo percorreu seu corpo e ele liberou sua técnica de onda de choque uma última vez, derrubando todos os caçadores, exceto Tanjiro, que perdeu o braço esquerdo no ataque. Mesmo recebendo esse ataque, Tanjiro continuou segurando sua espada atravessada no corpo de Muzan, com toda a força possível, com o objetivo de transformá-la em uma lâmina vermelha. Mesmo sem um de seus braços, Tomioka surgiu para ajudar Tanjiro a empunhar a espada e com o poder de ambos, a lâmina se tornou vermelha, causando um grande dano em Muzan. Tentando sobreviver, o Oni expandiu seu corpo para se proteger, se transformando em uma criança demoníaca gigante, absorvendo Tanjiro em seu corpo e rastejando ao redor dos prédios para se proteger da luz do sol. Então todos os caçadores foram impedir Muzan. Sanemi conseguiu cortar a mão do Oni com um de seus ataques,
enquanto Gyomei, com suas últimas forças, usou sua corrente para conter Muzan. Mesmo exausto, os Hashiras continuavam atacando Oni, que tentou se esconder se enterrando no chão. Mas Tanjiro continuou atacando de dentro do corpo de Muzan com sua lâmina vermelha. Incapaz de escapar do sol, o rei dos Onis finalmente foi derrotado e seu corpo começou a se desintegrar por completo. Porém, a vitória veio com um custo muito alto. Dezenas de caçadores perderam suas vidas e outras dezenas ficaram gravemente feridos. Gyomei, Mitsuri e Obanai não resistiram e morreram durante o combate. Mas o triunfo durou pouco tempo. Movido por seu desejo de imortalidade, Muzan derramou todo o sangue que ainda lhe restava no corpo de Tanjiro, afirmando que ele seria a pessoa que alcançaria seu sonho, conquistando o sol e eliminando o grupo de caçadores. Então, ao se tornar um Oni, Tanjiro se curou de todo o veneno que estava em seu corpo, regenerando seu braço e seu olho logo em seguida. E como Muzan previu, Tanjiro foi capaz de resistir à luz do sol, mas perdeu completamente a consciência, atacando todo o esquadrão de caçadores. Nezuko chegou ao local em pânico ao ver a transformação de Tanjiro, implorando para seu irmão voltar ao normal. Após se acalmar momentaneamente, Tanjiro mordeu o ombro de Nezuko de forma inconsciente. Inosuke tentou trazer seu amigo de volta, mas seu esforço foi em vão. Tanjiro evoluiu ainda mais sua forma demoníaca, desenvolvendo um corpo semelhante ao de Muzan, atacando todo o esquadrão de caçadores. Nezuko, Inosuke e Zenitsu tentaram encontrar uma maneira de impedir Tanjiro. Nesse momento, Kanao, em posse do antídoto capaz de transformar Onis em seres humanos, utilizou a forma final da respiração das flores para conseguir imunizar Tanjiro. Muzan tentou convencer o caçador a se deixar consumir pelo desejo de se tornar um ser supremo, mas Tanjiro recusou totalmente, fazendo com que Muzan desaparecesse de seu subconsciente e voltando a ser um ser humano novamente. Logo em seguida, Tanjiro acordou cercado por Nezuko e pelo restante dos caçadores de Onis, que o acolheram de volta com alegria. 3 meses depois, enquanto se recuperava de seus ferimentos na mansão borboleta, Tanjiro revelou a sua irmã que o controle de Muzan sobre ele havia desaparecido totalmente. Seu braço regenerado havia envelhecido bastante e seu olho direito não enxergava nada. No entanto, Nezuko tranquilizou seu irmão, dizendo que estava muito feliz por ele voltar a ser um humano. Enquanto isso, Kira se reuniu com Sanemi e Tomioka para anunciar o fim do esquadrão de caçadores de Onis, e agradeceu aos Hashiras por todo o trabalho árduo. Depois que Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se curaram totalmente, eles se mudaram para a montanha na antiga casa de Tanjiro, levando uma vida feliz e tranquila. Mas em algum momento, antes do fim do grupo de exterminadores de Onis, os caçadores e seus familiares tiraram uma foto comemorativa todos juntos. Essa foto, junto com os brincos Hanafuda de Yorishi e a lâmina de Tanjiro com a empunhadeira de Rengoku, ainda existem, mesmo depois de muitos anos, sob os cuidados da família Kamado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita para deixar nos comentários a sua opinião sobre o arco do Castelo do Infinito. Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.